Fala Dev, bem-vindo a mais uma aula, é um prazer enorme tê-lo aqui hoje. Hoje estudaremos sobre APIs e JSON. E aí para a gente trabalhar com isso com o Flutter, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é uma API, certo? A API é uma sigla que deriva ali do inglês, né, que é Application Programming Interface. Traduzida pelo português, pode ser compreendida como uma interface de programação e aplicação. Ou seja, uma API ela é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas através de uma série de padrões e protocolos. E aí parece um monte de blá blá blá, um monte de termo técnico que eu não estou entendendo nada, né? Mas isso é bem simples, galera. Basicamente, uma API ela possibilita a conexão entre serviço que vai consumir alguma coisa e um banco de dados, um servidor onde está armazenado algumas outras coisas. Ainda parece complexo, mas vamos exemplificar um pouquinho mais. Essa imagem que ela ajuda bastante a gente a entender o que é uma API. Pensa o seguinte, pensa o site, um aplicativo, como um cliente, como uma pessoa que vai no restaurante comer alguma coisa, beleza? E aí, pensa no servidor, a parte ali de pessoas que. A parte de cozinha, né? Tipo, a parte que tem os dados, a parte que tem algumas regras, que tá salva as coisas da aplicação, como a cozinha. Beleza? Então pensa o seguinte: cliente, ele é o aplicativo, é o site, e a cozinha é onde está ficando os dados, onde é que está ficando os arquivos da aplicação. Certo? Então são duas coisas separadas. E se você vai no restaurante, você não vai chegar lá e vai entrar na cozinha e meter a mão e pegar tudo, certo? Você tem que pedir para um garçom, para esse garçom ir lá na cozinha, fala assim, o William pediu isso daqui, e aí ele vai lá pegar e vai devolver exatamente o que eu pedi. Às vezes não vai devolver se não tiver, né? Então, basicamente, esse papel do garçom, quem faz é a API, que ela está justamente para fazer essa conexão entre o aplicativo e o banco de dados, que é algo externo. Então, se o aplicativo ele chega assim, ó, traz aí uma lista de posts para mim. API, né, que é o garçom fala assim, pô, beleza, ele tá querendo a lista de posts, eu vou chegar lá no servidor. O aplicativo ali, ele me passou isso daqui, ó, e ele tá querendo uma lista aí de post, uma lista de posts para poder ele mostrar lá na tela. Você tem? Tenho. Beleza, tá aqui. Devolveu, beleza. Você tem? Não, não tenho. Ah, nem existe isso daqui na cozinha. Aí dá um erro, né? Mas exatamente essa questão da API trabalhar. Ela vai trabalhar entre o aplicativo e os dados, entre o aplicativo e o site, né, e os dados, e ela vai fazer essa comunicação. Às vezes, se você pedir uma coisa para a API, tipo, traz aí uma lista de músicas para mim. Daí, tipo, a API já vai bater logo antes, ó. Pediu a lista de músicas, só que a gente não vende música aqui nesse restaurante. Daí pega e joga um erro para o aplicativo. Então a API também faz essa configuração, traz essa dinâmica, mas de modo geral é para intermediar a conexão entre o aplicativo e o banco de dados. Daí agora a gente vai aproveitar e vai ver como é que funciona um exemplo de uma API. Tem aqui um exemplo de uma API chamada Dog API. Deixa eu abrir aqui. Que é esse linkzinho aqui, eu vou até deixar aqui nos arquivos da aula, se você quiser brincar um pouquinho. E ele exemplifica muito bem como que funciona uma API, certo? Então, pensa o seguinte. Eles têm um banco de dados com fotos de 1.000 cachorros, 2.000 cachorros lá. E aí, nessas fotos aí de cachorros, né, especificamente de cachorros, eu quero simplesmente retornar um cachorro aleatório para mostrar dentro do meu aplicativo. Pessoal, eu quero aí que você me mande uma dessas fotos de cachorro que tu tem aí. E aí, é exatamente isso que essa API faz. Eu clico, quando eu pegar esse link aqui e chamar ele lá no meu aplicativo, eu falo assim, ó, pega aí. Ele vai lá e vai retornar uma imagem aleatória de cachorro. Na real, ele retorna aqui, ó, isso daqui. Ele retorna uma mensagem informando qual que é o link aqui da aplicação. E ele retorna um status, se deu sucesso ou se deu errado. Se ele conseguiu pegar ou se ele não conseguiu. Então, toda vez que eu chamar esse link aqui, ó, ele vai pegar e vai bater. Pá, bateu aqui, retornou o cachorro. Bateu aqui, retornou outro cachorro. E aí ele vai fazendo esse tratamento. Sendo que esse link aqui é justamente o link que ele está intermediando a conexão entre o aplicativo, no caso, nesse caso aqui, o site, e um banco de dados que está guardando as imagens desses cachorros, beleza? E antes até da gente fazer um exemplo de como que funciona uma API dentro do aplicativo do Flutter, é muito importante entendermos o que é o significado de JSON. E é basicamente o que a API retorna para a gente. Então, fala assim, ó, quero trazer a informação do cachorro. A API ela pegou lá e retorna um JSON para a gente.
Basicamente, ele é um formato leve de troca de informações, né? Troca de dados entre sistemas. Basicamente, um sistema ali, chave-valor, que é exatamente igual ao que funciona o map lá dentro do aplicativo. Então, pensa o seguinte, você chamou a API, você, ó, quero retornar isso daqui. Daí a API ela vai retornar um JSON, que é semelhante ao map, para você com a resposta. E até no exemplo que a gente estava utilizando anteriormente, cadê? A gente tem aqui, ó, bateu aqui, ele pega e retorna um JSON com a mensagem, onde vai ter a chave mensagem, né? E vai ter o valor, que é o link da imagem. E retorna também a chave status com o status da requisição. Então, basicamente a API ela se trabalha em cima disso. Você envia um dado para ela e ela retorna um JSON para você. E aí esse JSON você vai trabalhar, vai transformar em map, vai transformar em model. Com isso você consegue consumir dentro da sua aplicação. Então, por exemplo, se você quisesse mostrar a imagem desse cachorro aqui lá dentro do Flutter, você chamaria o JSON aqui que o aplicativo retornou, pegaria a chave mensagem e dentro da chave mensagem você pegaria aqui o valor e aí pegaria esse valor aqui e colocaria dentro do image.network e aí carregaria a imagem desse cachorro, beleza? Pessoal, existem alguns métodos para a gente chamar a API. Então, não é só pegar, abrir o link lá e já era. Tem alguns métodos, eu vou exemplificar para vocês. São os métodos get, que é quando você quer pegar alguma coisa, então você está falando lá para a API que tu está querendo pegar. Tem o método push, que é quando tu quer criar. Então, ao invés de tu pegar, fala assim, ó, o API, traz aí para mim uma lista de post. Não, fala assim, API, cria esse post para mim lá dentro. Então, você vai criar. Tem o put, que é editar. Então, pensa o seguinte. Tu postou uma foto lá no Instagram e tem que quer alterar a legenda dela. Então, você vai fazer um post, um put para editar. Você fala assim, ó, ô garçom, você vai lá e atualiza esse post aqui para mim. Eu quero botar uma legenda mais legal, porque essa minha legenda tá muito chata. E aí é o put. E aí tem o delete, que é quando você fala assim, ó, eu quero apagar aquele post. Apaga lá para mim e aí, tipo, ele já vai lá e apaga, tá? Você tem forma de utilizar, mas são esses 4 métodos principais. E agora a gente vai ver dois exemplos, mais ou menos ali de como é que funciona a API. E no final a gente vai passar alguns exercícios para vocês praticarem e ver se vocês aprenderam de fato, beleza? Então, já criei aqui o projeto, tá? Vou começar aqui agora a dividir. Aqui a parte de módulos, de app, né? Na verdade. Dentro de app, vamos criar aqui um map widget. E aí vamos criar aqui outras pastas, né? A pasta dos módulos. Daí aqui vamos trazer aqui o MyApp para lá. Nem alterar para a gente problema. Aqui, importar o material. Main aqui, deixa eu apagar essa My Homepage. Eu vou importar aqui o My para cá, beleza? Não precisa ter essa My Homepage aqui também. Aqui dentro dos módulos, eu vou criar um módulo aqui de Home, que é onde vai ter a Homepage, né? Page Start. Vamos ter aqui o módulo de cachorros, dogs. Teremos o módulo também de Bíblia, tá? Então, Bíblia, Bible. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona a page de Bíblia, mas primeiro a gente vai começar pela de cachorros. A homepage aqui, eu vou criar aqui um stateful widget homepage. Vai ter aqui um scaffold bonitinho. Vai ter uma app bar. Título, né? Text. API Flutter. Salvar aqui, colocar um const aqui. Então sempre que tiver dando esse azulzinho ali de baixo, possivelmente é um const. Dentro do body da scaffold aqui, a gente vai colocar uma column. E aí nessa column a gente vai criar dois botões aqui, um levitated pressed de um vai ser para chamar para cachorro, outro vai ser para chamar a página de Bíblia. Então, dogs API. Dogs API, você vai chamar aqui a página navigator pushed named context barra dogs. Outro aqui, ele vai chamar a API de Bíblia, né? Bible API barra Bible. Beleza? Vamos adicionar aqui o const, então é de const everywhere. Terminamos aí a nossa homepage, beleza?
Agora vamos criar aqui as rotas. Vou apagar esses comentários. Criar aqui as routes. E basicamente é chamar aqui a barra inicial da homepage, né? Homepage. Além da homepage, a gente vai ter outras duas rotas, que vai ser o dogs, que a gente ainda não criou. A Bíblia, né? Barra Bible, que a gente também ainda não criou. Vou deixar comentado aqui, só para não perdermos a linha. Também não parar de dar erro. E aí a gente já tem aqui o aplicativo inicial. Vou colocar um espaçozinho aqui, ó. 2, seted box, rate, 20. Para ficar bonitinho também. E agora vamos colocar aqui o aplicativo para rodar. Essa versão inicial, tá? Coloquei aqui para rodar. Vai demorar um pouco ali no início, mesmo para estar rodando tudo certinho, beleza? E aí, enquanto vai rodando aí, vou mostrar para vocês um pouco lá da API. Então, eu baixei esse aplicativo aqui, que a gente chama de Postman. Postman. E aí, deixa eu aumentar um pouco. Dá para aumentar o zoom? Não, acho que não vai dar para aumentar o zoom. Mas ok. O Postman, ele é uma plataforma onde a gente consegue testar as APIs. Então, é basicamente só para teste, ele é especificamente para isso. E aí, aqui dentro do Postman, a gente coloca o link da API que a gente quer testar. Então, nesse caso aqui, eu botei https dois pontos, barra, barra, dog.co, barra, dog, traço API, barra. E aí, aqui eu seleciono um método que eu quero testar. Como eu falei para vocês, tem aqueles 4 principais métodos, mas existem outros métodos para aplicar também. Mas aqueles 4 são os principais, se preocupem com eles, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está querendo pegar uma informação do servidor. Então, a gente vai simplesmente fazer um get. Então, quando eu faço um get aqui, ó, e aperto aqui em send, ele vai bater lá no Dogs API. Opa! E aí ele deu um erro, cara. Nossa, que estranho. Olha só, hein, galera. Ele segue dando erro. Mas eu acho que é porque eu não tô no site. Eu não tô na API de fato. Deixa eu abrir aqui, olha. Eu tô no link do site deles. Eu não tô na API, né? Então a API é esse daqui, olha. Eu tava copiando o link errado. Então eu tenho que bater nesse link. Então, se eu botar aqui, olha. Get. Agora sim, dog.co barra API barra breads barra image. Agora ele vai retornar para mim certinho. Olha aí. Ele retorna aqui um dado com a mensagem e com o status. E aí, se eu clicar nesse link aqui, ó, que ele me retornou, ele vai abrir aqui a foto de 2 cachorros em um casamento. Então, basicamente é essa situação que a gente vai estar batendo aí. Então, aqui no Postman, fiz um get dentro do dog.co barra API barra breads barra image barra random e aí ele retorna uma imagem para mim, beleza? Então, esse é o conceito inicial. Bora voltar lá para o aplicativo. O aplicativo ele já carregou aqui, então a gente já tem os dois pontos, Dogs API e do Biblia API. Não estão centralizados, bora colocar para centralizar aqui para ficar mais bonito, né? Alignment, Center, vou colocar aqui um Product Size Alignment Center também, né? Project Size Alignment, Project Size Alignment. E não deu certo. Acho que por conta do tamanho, né? Eu acho que se eu colocar column, vai centralizar, hein? Olha aí, centralizou agora certinho. Então tem o Dogs APIs e o Biblia API. E aí a gente vai começar lá pelos dogs, tá, galera? Vou criar aqui uma pasta, né, para isso daqui. Então, pasta de page. Criar aqui um dogs page, tá? Stateful, stateful dogs page. Bonitinho. Vamos criar aqui um scaffold. App bar, uma app barzinha aqui também. Título, text, dogs. É isso. Vamos chamar lá nas rotas, né? Então, widget, a rota de dogs aqui. Vamos descomentar e vamos chamar ela aqui. Const, bonitinho, tudo certinho, importamos. Então, quando clicar aqui no Dogs API, ele já vai chamar a página de Dogs. Beleza? Voltar aqui para Dogs Page. Apagar esses importes aqui desnecessários, adicionar um const. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer lá nessa Dogs Page é
chamar esse link aqui. E aí, toda vez que ele chamar esse link aqui, a gente exibir a imagem que veio como resultado da API, beleza? Então é isso que a gente tem que fazer. Vou criar aqui uma função, criar um botão, né, na verdade. Bora aqui, one column, children, criar aqui um elevated boot. Vai ser para pegar a imagem. Então, text, pegar a imagem. Daí, basicamente, aqui, esse elevated button, ele vai pegar, vai gerar uma imagem, né? Gerar a imagem. Ele vai ser exatamente o botão que vai ser responsável por bater lá na API e gerar essa nova imagem pra gente, beleza? A gente vai criar uma função aqui, ó, void gerar imagem. Daí, gerar imagem, a gente vai chamar ele aqui no onPressed desse button, beleza? Daí, o que, que a gente tem que fazer dentro do gerar imagem, galera? A gente vai ter que bater lá na API, e a gente batendo lá na API, a gente pega o resultado e aí mostra na tela, beleza? Aí para bater na API, existem alguns packages que nós podemos utilizar. São dois packages, na verdade, são os principais, né? Tem algumas outras formas, mas a gente pode utilizar tanto o DIL quanto o package HTTP. Os dois são muito utilizados dentro da comunidade, eu particularmente prefiro o DIL, mas você também pode utilizar ali o HTTP. Nesse projeto aqui, a gente vai utilizar o DIL nesse primeiro exemplo, o HTTP na segunda, e qual que você achar melhor e você utiliza aí no próximo projeto que você for fazer, né? Adicionar o DIL, né? Roda aqui, Flutter, Pub, Edge, DIL, ele já adiciona. E aí, na hora que adicionar aqui o DIL, eu já vou aproveitar também para adicionar o HTTP. Adicionou o DIL aqui, foi bacana. Vou adicionar aqui o Flutter, Pub, Edge, HTTP. Para já ficar adicionado também, aí no outro exemplo a gente já utiliza ele certinho. Beleza, adicionou aqui. Fez bonitinho. Daí para poder pegar, a gente vai fazer basicamente o seguinte. A gente vai criar um client, final client, que vai ser basicamente uma instância do DIL. Então, criamos aqui o DIL, beleza? E aí o resultado vai ser o seguinte, a gente vai fazer um final result é igual client.get, que no caso é a função que a gente quer. E aí aqui dentro a gente coloca o link que nós vamos que a gente vai fazer o get, né? Nesse caso aqui é todo esse link aqui. Então, dogs.yo.api/breads, tudo bacaninha. Daí fazemos o get. Só que aí que tá, né? Todas as funções com a internet são assíncronas. A internet pode estar boa, pode estar ruim, pode funcionar execução rápida, pode ser lenta. Então a gente não sabe. Então a gente tem que esperar ele pegar. Então o resultado vai esperar o cliente pegar. Para isso a função tem que ser assíncrona, né? Então ele vai esperar o resultado o usuário pegar. E aí depois que ele pega, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode pegar o resultado, ponto data, que é o dado que vem lá. Esse data, ele vem aqui, olha, cadê? Aqui no Postman, e vem em formato de map. Então, eu posso tratar ele como map, literalmente como map, porque esse data ele é o JSON, né? E eu posso falar assim, ó, dentro do data, eu quero que tu só me mostre aqui, nesse caso, a mensagem. Então, a gente vai pegar aqui, botar para dar um print na mensagem e vamos ver se vai funcionar, tá? Então, deixa eu colocar aqui, tô colocando para pegar, eu tô colocando aqui no final para dar um print, né? Deixa eu colocar aqui outro print, ó, print começou a pegar os dados. Colocar outro print depois que ele pegou. Pegou os dados. E aí a gente mostra qual que é a mensagem, beleza? Daí agora vamos ter que reiniciar o aplicativo, porque a gente instalou o package, né? Então não daria certo para rodar. Vamos colocar aqui. Daí, se isso daqui tudo vier certo, basicamente o que a gente vai ter que fazer é atribuir esse link a uma outra variável que vai estar mostrando ali na tela. Já mostro para vocês como é que a gente faz isso. Coloca aqui para rodar, possivelmente vai ter uma demora, né? Aqui no console. Ah, já foi bem rápido na real. Ele já está instalando aqui o APK. Instalou aqui. Clico aqui no Dogs API.
Clico aqui em gerar imagem, né? Então, gerar imagem. Só começou a pegar os dados, pegou os dados. E aí, tornou o link, tá vendo aqui? Então, se eu clicar aqui, olha, esse link, cadê? Deixa eu abrir aqui. Ele abre o link com a foto do cachorrinho. Então aqui, ó, começou a pegar os dados, pegou os dados. E esse foi o link que ele pegou. Aí, para a gente mostrar aqui na tela, vai ser bem simples. Vamos criar aí uma variável para esse link. Então, string pode ser nula, vai ser do link. Depois que ele pegar o link aqui, a gente dá um set state do link. Para que o link vai ser igual o result data message. Foi exatamente o dado que ele pegou lá. Daí aqui, olha, a gente pode verificar. Se o link ele for diferente de nulo, então a gente pode mostrar uma image, que é aqui um image.network e vai ler o link aqui, beleza? E a gente coloca ele aqui como que não pode ser nulo, para ele ficar legalzinho. Então, toda vez que ele vier, ele vai pegar os dados, vai printar aqui os dados, e aí ele vai dar um set state. Por exemplo, aqui, ao invés de eu printar o message todinho, vamos printar o data e vamos fazer um twist aqui, ó. Vamos printar todo o data que ele retornou. Então, se eu clicar agora aqui em gerar imagem, começou a pegar os dados, pegou os dados, e aí ele até mostrou lá, tá vendo aqui? Ele retornou aqui os dados, ó, o data do result.data é message, o link aqui e o status, exatamente como tá aqui no Postman, tá vendo? Então a gente consegue trabalhar. Aí a gente só pega o dado aqui que a gente quer pegar em específico, né? Esse caso aqui, ó, ele retornou uma foto do cachorrinho bem bonitinho. Se eu clicar de novo aqui, ó, ele começa a pegar. Ele pega os outros dados e ele traz uma outra foto de um cachorrinho. Então toda vez que eu clicar nessa imagem, ele vai trazer uma foto diferente do banco de dados que está lá na internet. E isso é bem legal porque a gente consegue trabalhar de inúmeras formas. Esse aí é o primeiro exemplo, tá? Existem outras formas de trabalhar, existem outras formas de se aprofundar, mas foquem no conceito, beleza? Esse é o principal ponto aqui inicial. Agora nós vamos para o segundo exemplo, que é justamente de consumir ali uma lista de livros da Bíblia, tá? Uma API que traz uma lista de livros da Bíblia. E agora a gente vai fazer isso. Vamos voltar lá para o mesmo projeto, só para dar a sequência que nós precisamos, certo? Tem aqui o dog space. Vamos criar aqui dentro da Bíblia uma page também. Vamos criar aqui um Bible page, beleza? Start, vamos criar um stateful Bible page. Vamos criar igual a gente criou aqui no, né? Tem aqui o scaffold bonitinho. Então aqui, copia aqui o scaffold, do material e a gente não a column agora, beleza? Vai ter aqui Bible. Aí aqui a gente vai usar um pouquinho diferente, galera. Além da gente ter as pages, e ao invés da gente fazer toda a requisição dentro da página, né? Como a gente fez aqui, ó, a gente criou aqui, criou a função própria já faz tudo, já organiza. Vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai criar aqui, além das pages, uma parte chamada repositories. Você viu a última aula, você deve ter aprendido, né? Deve ter pegado o conceito aí. Esse repositório ele vai servir justamente para pegar a lista de repositórios ou para fazer as aquisições dentro da Bíblia, né? Dentro da API da. Vai servir justamente para a gente fazer as aquisições de uma maneira separada. Para a Bíblia não ficar. Para a página da Bíblia, né? A parte de páginas ali, não ficar acessando diretamente os dados, que não é algo legal. E às vezes pode deixar muito grande nosso código, muito extenso. Então a gente abstrai aqui de uma forma separada. Você faz tudo por aqui e depois só chama lá a função. Beleza? Então, Bible Repository. Cria aqui um class Bible Repository. Depois a gente vai criar aqui as funções. Mas primeiro bora ver como é que essa API de Bíblia funciona. Daí, entrando aqui no Postman, né, e crio uma nova request. Colo o link. Que é o link que eu vou deixar disponível aí dentro da plataforma. Que é a bibliadigital.com.br/api/bug. Daí o método vai ser get, que a gente só quer pegar. E aí vamos fazer aqui vamos executar. Daí ele retorna aqui pra gente, olha, uma lista, tá vendo aqui, ó, uma lista, o dados é uma lista, com maps. Então ele retorna ali uma lista com maps, onde cada map ele tem aqui uma abreviação, case em inglês,
qual o todo do livro, a quantidade de capítulos desse livro, qual que é o grupo que eles pertencem, qual que é o nome, qual que é o testamento. E aí a gente consegue até já, perdão, a gente consegue até já atualizar um model para isso, porque é como se fosse uma lista exatamente de models, listando aí essas informações, beleza? Vamos fazer isso, que é muito importante e muito legal ali para a gente trabalhar dentro da nossa aplicação, beleza? Então, a gente vai, primeiramente aqui, fazer a requisição para ver se está funcionando ou não. Daí, nós vamos querer aqui ó, um void get all book. Então, vamos pegar todos os. A gente já sabe que vai ser assíncrono, porque vai ter conexão com a API, então vai demorar para pegar. Aí, para a gente fazer essa requisição, a gente vai chamar aqui ó, final result igual await http. Cadê? http. Aí não, tem que importar aqui primeiro. Esse import do HTTP é um pouquinho diferente, então a gente vai fazer aqui o import. Package http dois pontos http as http. Daí nós vamos fazer o http ponto get. Colocamos aqui a URI, né? No caso é um URL, só que a gente tem que transformar em URI, então chama aqui de URI, vai ser igual URI.parse, que é um formato de trabalhar com URL. Falamos aqui o link. Daí a gente vai fazer um get nessa URI. Fez o get, nós podemos aqui printar o resultado da resposta. Bora, acho que é isso. Vamos ver o que que dá. Então vamos chamar lá o. Deixa eu chamar aqui static void, né? Para ficar melhor. Lá na bibliopage, na hora que iniciar a página, vamos chamar o repository, bible repository.getAllBooks. E aí vamos só ver se ele vai trazer aqui um resultado para a gente, né? Daí eu vou até colocar um breakpoint para a gente ver o que está vindo nesse. Aí deixa eu pegar aqui, abrir, voltar aqui. A página de Bíblias agora está criada, né? Nós temos que ir lá nas OCAs. Então, Bible, Bible page. Salvamos aqui, cortamos e agora está certinho. Então, quando ele clicar aqui no Bible API, ele trouxe um resultado, ó, ele parou aqui nesse pontinho que eu coloquei, tá vendo? Ele vai executando pan, ele para aqui. E aqui do lado eu fico com as variáveis. Tá vendo aqui? Tem um result. Dentro do result, eu tenho o body. E aí esse body ele tá aí, já tá com os resultados aqui de quem escreveu, qual que é o nome, tudo muito bonitinho. Só que aí, eu não sei se vocês perceberam que o body aqui, ó, ele tá como string, cadê? Body, tá como string gigante com um monte de coisa aí dentro. E aí esse daqui ele é um pouquinho diferente porque quando a gente trabalha com DIL, e aí voltando aqui no DIL, aqui no Dogspace, DIL ele já retorna o resultado aqui, ó, result.data, como um map. A gente já consegue trabalhar como map. Só que o HTTP, a gente não trabalha diretamente ainda como map. A gente tem que transformar esse JSON, né, em um map. Daí a gente vai fazer o seguinte. Para transformar em map, né, então tipo, vai no map, vai ser igual is non-decode, então já é algo padrão que vem lá do Flutter, non-decode, result.body. Daí tu vai pegar a string e vai transformar em map. Aí agora tu tem aqui um dynamic, né, que eles chamam de dynamic, mas eu posso até botar as map string dynamic. Daí agora a gente tem um map bonitão e a gente pode trabalhar daquela mesma forma que a gente trouxe, só que não nesse caso, não aqui a gente vai poder trabalhar com map string dynamic, porque aqui ele retorna uma lista de map string dynamic. Então vai ser as list map string dynamic. Agora sim. Daí aqui já com o map definido, né, como que ser, a gente pode trabalhar com ele. Mas nesse caso aqui, quando a gente vê o resultado da requisição HTTP, ela retorna uma lista de esse livro aqui. Ele tem um monte de chave, né? Tem a chave do autor, do capítulo, duplo, nome, testamento. Daí a gente pode transformar, ao invés de ser uma lista de map, transformar esse map em um model e ser uma lista de model. E aí facilita ainda mais.
Que cada model ele vai ter exatamente as mesmas funções que são esses daqui, olha. São os mesmos parâmetros, né, na verdade. Então esses parâmetros aqui, ó, abreviação, PT, inglês, autor, capítulos, grupo, nome e testamento. Então a gente tem que criar um módulo que tenha todas essas funções aqui. Aí a gente cria aqui, olha, uma outra pasta chamada models. E aí é um modo de model, que é o model de um book model. Ele vai ter aqui um class model. Class book model, deixa eu anotar aqui embaixo para não perder o raciocínio. Deixa eu só comentar aqui para lembrar, né, o que tem dentro do model. E aí o book model, basicamente, ele vai ter aqui, olha, a string, abreviação em português e abreviação em inglês. Então, string, abrev, string, abrev, inglês, string, autor, né? Teremos o autor aqui também. Temos o string, aqui não é string, né? É inteiro, né? Que é a quantidade de capítulos. Então, in chapters. Aí vai ter o grupo, string name, importante também. E ali string testamento, string testament. Criamos aqui, vamos criar o construtor, né? Model query this.abbreviate, query .abbreviate, query this.autor, query this chapters, query tá com D passando, query name e query testament. Colocamos aqui o ponto e vírgula, tudo bonitinho, tudo certinho, beleza? Daí, deixa eu até apagar aqui esse JSON, né? A gente transforma aqui em map e traz uma lista de map pra gente. Só que a gente, aqui ó, na lista map string name. Só que aqui eu quero retornar uma lista models. E aí é mais interessante, que vai facilitar para trabalhar lá na frente. Lembra lá que a gente tem uma diferença entre trabalhar com maps e models? E se eu quisesse pegar um item, eu pegaria map, item 0, autor. Pô, chatão, toda vez eu ter que ficar escrevendo autor e tudo. Aí se eu trabalhar com map, olha, né? Pegaria aqui, ó, map, então 0, ponto, autor. E aí ele já estaria ponto ali, é no jeito só de eu utilizar a plataforma, beleza? Então aqui, além de eu transformar em map, tenho que transformar essa lista de map em uma lista de models. E aí eu faria da seguinte maneira. Pego aqui, final itens, vai ser igual. Até mudar de maps aqui para itens map. E aí eu pego o itens map, ele vai passar por todos os itens, é como se fosse um for each ou um for in, né? E aí, para cada item desse, eu vou transformar esse item em um model. E como é que eu transformo um JSON em um model? Eu tenho que ter uma função para fazer isso. Então, lá dentro do model, eu crio uma função aqui, ó, chamada factory bookModel.fromJSON. Então, eu vou transformar JSON em um model. Então, vai ser um model a partir de um JSON. E aí, eu recebo aqui, ó, um map string dynamic. Vai ser o JSON. E aí, ele vai retornar um model. Então pensa o seguinte, eu vou passar aqui por cada um desses daqui. Tá vendo aqui que é uma lista, né? Então dentro dessa lista eu vou passar por cada mapzinho desse. E dentro do map, vou passar por cada chavezinha dessa e transformar dentro de um módulo. Então eu vou transformar isso daqui em um único módulo. É o que a gente está fazendo aqui. Deixa eu salvar ele aqui. Para não ficar quebrado, né? Porque senão fica informação. Então pega aqui, ó. A partir do JSON, eu pego o JSON. E eu passo a posição que ele está. Então, a breve está dentro de Abrev. Então, tipo, o Abbrev em inglês, ele tá dentro de Abbrev. Dentro do Abbrev, ele tá dentro de in, tá vendo? Então, Abbrev and.
Daí o Abreve PT, a mesma coisa, Abreve e T. T. Daí o autor, mesma coisa, só que o autor é só JSON, autor direto aqui, né? Daí captors é a mesma coisa, então JSON, captors, group. Deixa eu já passar logo todos aqui, né? É JSON group, name, JSON name, testament, JSON testament. Aí criamos essa função aqui. Daí aqui a gente passa por cada um. E aí para transformar um map em um model, a gente vai chamar lá book model.fromJSON. E aí ele recebe exatamente um JSON. E esse ezinho aqui é justamente o JSON. Então a gente passa esse ezinho aqui. No final a gente coloca aqui um. Aí ele transforma aqui, ó, essa lista de map em uma lista de book model, que é exatamente o que nós queremos. Daí aqui no final a gente retorna uma lista, um tree, né? Static tree list book model. Então aqui, olha, a gente está retornando, é para retornar, né? Então a gente retorna aqui tudo certinho. Então a gente faz o decode, transforma em map, transforma na lista de map. Depois de transformar na lista de map, a gente pega esses maps e transforma numa lista de book model, fazendo justamente aqui, passando item por item e transformando em model. Esse daqui até pode parecer complexo, mas pensa o seguinte: vamos criar aqui um. Eu vou exemplificar um pouquinho mais para se aprofundar. Vamos criar aqui uma lista de book model e vai ser só itens. Vai começar vazio. Daí eu faço um for in maps, né? Então var map, map. Daí eu crio aqui, olha, um novo item. Então final item vai ser igual book model .from JSON. E aí eu pego esse book model from JSON, eu passo esse map aqui do item. Tem um item aqui. E aí eu só pego esse item e adiciono na lista principal, que é o item this.add item. Então isso daqui, olha, esse mapzinho aqui, ele está fazendo exatamente essa coisa aqui. Ele está passando por cada um, transformando, pega o map de cada um, né? Transforma em item aqui do book model, depois adiciona na lista. E aí no final a gente pode só chegar aqui e retornar esse item. Beleza? A gente está pegando aqui, retornando, até aí ok. Deixa eu colocar aqui dentro do. Colocar aqui o celular para a gente dar uma olhada. Daí, agora ele já está fazendo toda essa transformação em model. A única coisa que a gente precisa fazer é exibir esses livros da Bíblia lá na página inicial, que é aqui. Então, além de pegar, a gente tem que mostrar, né? Então, a gente precisa ter aqui dentro da página uma lista book model. Vou chamar de book. Que aí vai ser uma lista vazia inicialmente. Beleza? Aí vamos ter uma função aqui chamada load, que vai ser ela que vai servir para carregar para a gente aqui. Beleza? Então, dentro da load, a gente vai pegar e vai chamar a função lá do repository. Então, vamos pegar o final books, não, final itens, então vamos chamar de itens para não confundir ali com book. Vai ser igual o books repository, não, o Bible repository, né? Ponto get all books. Só que aí, ó, tá vendo aqui que ele é um future list book model. Então a gente tem que esperar ele carregar para poder ser uma lista de itens. Então vamos esperar aqui, ó, esperar, pegar e agora aqui a gente já tem a lista de livros. Daí depois a gente pode só fazer um set state para atualizar a lista de livros com a lista que a gente pegou lá do Get All Books. Fazendo isso, a gente pode vir aqui dentro do body, utilizar o listview.builder para montar aí uma lista de livros. Tá? Então, o listview.builder, a gente vai ter aqui, ele precisa retornar aqui um item, né? Eu só organizar aqui, ele vai ter um item count, que é a quantidade de itens que vai ter na lista, e pega a parte do book. Então, pega o tamanho da lista de books.length para mostrar aqui. Pega o item builder, né? E aí, o item builder ele monta para cada item que tiver na lista. Como é que a gente faz isso? Para cada item que tiver na lista, vou criar aqui por exemplo, um list style.
E aí vamos ter um título aqui, ó. Dentro do style tem um título. Colocar um text nesse título, né? E aí o text vai ser basicamente o na posição index, que é essa posição aqui, ponto name. E ele já mostra aí uma lista de livros pra gente. Deixa eu atualizar aqui pra gente ver o que foi tudo isso que nós fizemos, tá? Está dando um probleminha aqui. Talvez eu tenha que rodar de novo. Vou ter que rodar novamente. Basicamente, ele está fazendo o seguinte. Está vindo aqui, está pegando todos os livros. Pega lá todos os livros, pega o link, bate aqui no link, dá um print aqui no result, transforma esse resultado aqui em itens, né? Uma lista de maps. E aí faz um fork na lista de maps e transforma esses maps em book models. Então a gente retorna aqui uma lista de models, que aí é a forma mais correta. Recebendo essa lista de book models, dentro desses itens, né, a gente joga para a lista principal aqui. E a partir dessa lista principal, a gente pega e mostra eles aqui na tela. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo, hein? Aqui. Será se deu certo, gente? Será se não deu certo? A gente não viu nada, né? Nós não colocamos. Ah, a gente não chamou também a função, galera. Então não está sendo chamada aqui no init. Temos que colocar aqui o load. Temos que colocar no init state, né? Vou até colocar aqui uns breakpoints para a gente ir acompanhando o processo. Então, com a Bíblia, caiu aqui, né? Ele chamou lá a função. Chamou aqui, olha, botou result, fez o get. Get aqui ele demora um pouquinho, pegou. Tem aqui o resultado. Tá vendo aqui? Tem o body. Ele vai transformar agora, vai fazer um decode, né? Faz ali o decode. Opa. Olha, list dynamic, not a list of... Olha aí, a gente não poderia ter feito isso aqui, olha. Cadê? Então ele deu um erro aqui porque uma lista de dinâmicos não é uma lista de map string dynamic. Então a gente não pode colocar essa daqui. Vamos colocar que é só uma lista aqui, que já facilita mais. Então vamos reiniciar aqui. A gente não poderia ter feito aquilo, porque não necessariamente vai ser uma lista de map string dynamic. Pode ser uma lista de qualquer coisa, mas é uma lista. Então vamos colocar aqui para pegar novamente. Chega aqui, pega ali, pegou, colocou aqui o body, vai fazer o decode agora, espero que passe. Fez o decode, então aqui ó, o item map, aqui ó, são 66 itens. Para cada item tem aqui uma breve, o autor, o chapters, o group, name, o testament. Para quem não sabe, a Bíblia tem 66 livros, tá? Então, acho que tá certo. E para cada item que está aqui dentro desse map, ele vai passar e vai transformar eles aqui, olha, dentro de, vai transformar um book model, né? Passando ali, ó, de um por um, transforma o item, adicionando a lista de book model, tá vendo aqui, ó, vai transformando o model. Daí ele vai passar por cada um 66 vezes, eu não vou passar, não vou esperar ele passar, vou deixar ele passar tudo de uma vez. Cai aqui no return, e aí no return agora a gente tem um item que é uma lista de model, tá vendo aqui? De model, onde cada um foi transformado em modo e a gente pode utilizar lá na home. Então, se a gente fizer o play aqui, ele vai mostrar todos da Bíblia aí, de Gênesis a Apocalipse, tudo carregado bonitinho, de acordo com o que a gente colocou lá e trabalhou dentro da API. Então, a gente pega lá, e aí dá só um set state aqui, e aí aqui a gente mostra, ó, books.name. Ah, William, se eu quisesse mostrar outra coisa, quero mostrar aqui no subtítulo, qual que é por exemplo, a quantidade de capítulos, né? Então, index ponto é chapters. Chapters está inteiro, né? Deixa eu colocar aqui em uma collection. Daí, capítulos, por exemplo. Ah, mas tem que ser um text, né? Ficar dentro de um text. Tá certo. Então, capítulo. Aqui, ó. 34 capítulos. Gênesis 50 capítulos. Bem estruturadinho. Bora ver o que mais tem lá dentro que a gente pode utilizar. Qual que é o grupo? Quem foi que escreveu? Bom, a gente pode transformar esse subtítulo aqui, ó, na column, por exemplo. E a gente transforma assim, ó, autor. Quem que é o autor? Autor. Opa, deixa eu fazer aqui, ficar direitinho. Então tá aqui o autor, ele jogou lá pro centro, né? Vamos colocar aqui o Cross Access Alignment Start. Colocar pro início, para ficar
perto um do outro. A gente pode botar aqui, mudar um pouquinho aqui também, né? Capítulo. Quem que foi o autor, capítulo. O que mais que a gente pode adicionar? A gente pode adicionar aqui qual que é o grupo. Vamos colocar qual que é o grupo também. Grupo. Aí tá o grupo também, tudo bacaninha. A gente pode colocar até um espaço, né, entre um e outro aqui para não ficar então, rate, por exemplo, nós podemos copiar aqui um, outro, ficar bonitinho para não problemas, né? Vamos até colocar um aqui. Ó, ficou aí Gênesis, Êxodo, tudo bacaninha, tipo, tudo bem estruturado, galera. Passando livro por livro, simplificando, tipo, quais que são os capítulos, quem que é o autor, qual que é o grupo, bem estruturado. Daí se no futuro eu quisesse, sei lá, criar uma outra página para quando a pessoa selecionar no um livro, por exemplo, aqui, ele clicou no list style aqui, então, sei lá, um tap. Clicou no list style e aí eu quero ver os capítulos desse livro. Eu poderia muito bem chamar aqui para outra página, passando um argumento, que esse é o livro, e ir listando, montando tudo aqui. Mas nesse caso aqui a gente não vai fazer porque deixaria essa aula muito longa. Mas a ideia é justamente que vocês foquem nesse contexto. A gente pegou aqui, ó, simples, chamou a função aqui, bateu na API lá, pegou os dados lá, retornou de volta, eu transformei em model e aí eu mostrei essa lista de model aqui na tela. Essa é a parte mais legal e essa é a parte mais interessante, tá? A gente poderia também até adicionar um loadzinho, né? Que é aquela bolinha de carregando. Você até fez na última aula. Então, tipo, um bool loading. Começa aqui com false. Quando ele começar a pegar aqui, né? A gente dá um set state. Põe load true. Quando ele terminasse de carregar, a gente só set state aqui mesmo, a gente colocava como false. Aí a gente verificava ali, olha, mesmo. Load, se tiver, a gente retorna aqui um center, né? Progress indicator. Não, a gente retorna a lista. Aí seria uma forma bem simples ali de tipo, indicar que está carregando, tá? Quando a gente voltasse aqui, olha, da Bíblia, tem aqui esses breakpoints. Então, indicaria que estava carregando, se carregasse, e mostrava aí os dados. E é basicamente dessa maneira aí que vai funcionar as APIs. Tem os outros métodos também, eu indico vocês buscarem, a gente vai deixar alguns exemplos aqui, vocês irem testando, irem treinando ali, para terem esse contexto, esse contexto de como que funciona. Porque basicamente tudo dentro da programação, todas as plataformas, todos os aplicativos, utilizam APIs justamente para estabelecer essa comunicação, a comunicação mais segura entre a plataforma e o servidor. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula e tchau, tchau.